E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que muitas vezes ele não é entendido da forma correta na nova aliança. E esse assunto também esteve ali num dos comentários, né? Ali dos comentários do vídeo. A nossa irmã ali, ela questionou em relação ao sábado. Ela falou, irmã, mas o sábado tá na Bíblia. Como que fica essa situação? E eu prometi a ela que faríamos então um vídeo explicando exatamente qual o papel do sábado hoje na nossa vida, se o sábado ele é válido, se ele não é, para quem o sábado foi dado, entre outros assuntos em relação a isso. E aí, eu vou chamar a Luana aqui. E Lu, eu acho que você viu aqui a entrada, né, do assunto que a gente vai falar hoje, sobre um pouquinho do sábado, o que que a gente entende hoje, né, em relação a esse assunto. Qual o papel que o sábado tem na nossa vida hoje como gentil, e qual o papel que ela tinha, né, na época ali dos judeus e tudo mais. A gente vai, então, responder aquela irmã que fez o comentário ali no nosso vídeo e também trazer ali vários entendimentos em relação a isso. E aí, antes de eu passar a palavra para a Lu ali, eu queria falar que nós estamos aqui, né, com todo respeito a vocês, mas a gente está aqui para mostrar biblicamente hoje o que nós entendemos, e você tem toda a liberdade para também estudar a fundo sobre esse assunto, e você ter a sua opinião em relação a isso. Então, aqui a gente está com todo respeito para você e também que vocês também possam estudar, né? A gente está aqui realmente para poder trazer ali um início para que você possa se aprofundar nesse assunto. E aí, Lu? E a gente está sempre aberto a aprender cada vez mais, né? Eu acho que o que diferencia a gente hoje é que antes nós não dávamos a oportunidade de termos dúvida, né? A gente sempre achava que o que nós tínhamos era o que tinha que ser correto, e qualquer dúvida fora disso talvez não era, a gente mesmo não via com bons olhos, né? Então hoje, se caso há alguma dúvida, se há algum entendimento, a gente consegue procurar, a gente consegue entender, a gente consegue buscar isso, né? De uma maneira muito clara, não por livros, mas simplesmente palavras de Deus, né? Exato, exato mesmo. E aí, Lu, para você, né? Porque enquanto nós éramos adventistas, o sábado tinha um peso assim muito grande na nossa vida, né? A gente praticamente, eu posso dizer por mim, né? Eu acredito que por você também, a gente vivia pelo sábado. Porque a gente passava toda a nossa semana se programando ali, o que vai comprar, o que não vai. A alimentação do sábado, a gente passava toda a semana pensando para chegar na sexta-feira a gente estar o mais adiantado possível para a gente poder guardar o sábado corretamente da forma que a gente acreditava que era o certo, né? Então, a gente tentava deixar a janta pronta, tentava deixar o almoço já bem adiantado para a gente fazer o mínimo esforço possível. Então, a nossa vida da semana era pensar no sábado, não era? Para mim era assim. O sábado, para mim, eu sempre achei assim, por a gente trabalhar a semana inteira, sempre ter aquele momento mais especial, assim, onde você realmente vou na igreja, vou me encontrar com Jesus, vou ter essa comunhão com Ele. Então, que assim, a gente achava que só teria se estivesse fazendo isso, se estivesse lá, se estivesse buscando lá, né? O que era talvez um ponto que a gente às vezes se cobrava muito, talvez de defender mais um dia do que o próprio Cristo, né? Exato. Então eu sempre me defendia mais a questão de um dia, eu queria mostrar que as pessoas estavam erradas por não guardar aquilo que eu achava correto, né? Aquilo que eu achava que tinha que fazer, né? Então, por eu também achar que isso não tinha oportunidade, né? Eu achava que as pessoas tinham que fazer aquilo realmente para ser salvo, né? Então, Sim. esse era o ponto de peso, talvez, para mim ali, né? Muitas vezes as pessoas falam em primeiro assim, né? Tipo, mas o sábado tá lá em Gênesis. Jesus, Deus já deu o sábado lá em Gênesis. Ele santificou e abençoou o sétimo dia. Então a gente também tem que ter esse dia como guarda, né? Então a gente vai ler ali. Para você que está assistindo, se você também quiser estar com a sua Bíblia aí,
para a gente ler juntos, ou senão você acompanha aqui, vai anotando aí, se você puder, para você também poder fazer esse estudo. Gênesis 2, versículo 2 e 3, a gente lê assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que há neles. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha como Criador feito. E aqui a gente tem dois pontos importantes. Primeiro, esse descansou de Deus não é porque é o nosso descanso hoje. O descansou de Deus aqui, né, na palavra original, ele terminou, ele encerrou, ele completou a obra dele. Não é descansou no sentido do descanso físico, né? Como tipo, ele descansou, então nós temos que descansar. Não. Esse descansou é como se ele tivesse assim, ó, ele completou a obra, ele terminou, ele encerrou. E o segundo ponto aqui a gente pode perceber que nos outros ali, quando Deus está criando no primeiro dia, segundo, terceiro, tudo ele encerra. E houve tarde e manhã do primeiro dia. E houve tarde e manhã do segundo dia. E assim vai até. E no sétimo dia, a gente não tem isso, né, Lu? Por que será? Nesse caso, né, o que a gente conseguiu buscando, claro, entender principalmente o Espírito Santo, que era para ser eterno, que era mesmo, né? Exato. Deus criou ali tudo que era para Adão e Eva e todos os seus descendentes desfrutarem ali de uma eternidade já presente ali, né? Foi aquilo que ele fez. Então ele abençoou, santificou toda a criação, tudo que ficaria ali, né? Claro, ele abençoou sim o dia de sábado, porque era o final, né? Era o ápice ali da criação dele, de tudo que ele tinha feito, né? Então, imagina, depois daquele dia, não teria novos dias, teria uma Sim, eternidade, né? Para poder exato. usufruir ali, né? Era para ser um dia sem fim, né? Então Deus Exato. ele abençoou, santificou. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ia ser o último dia de uma eternidade ali, né? Criada, né? Então a gente não pode usar esse versículo como, sábado, Deus descansou no sétimo dia, então eu vou descansar. A gente não pode usar esse versículo para dar a entender que o Senhor está aqui como uma ordem. Olha, vocês têm que guardar o sábado porque eu descansei neste dia. Não, nesse versículo, não. Esse versículo não é para ser usado dessa forma. Por isso que é importante a gente ler o versículo, entender o contexto, porque isso faz toda a diferença no entendimento, né, Lu? E aí depois a gente vê que a gente não vê na Bíblia depois nenhum dali para frente, guardando o sábado. Nem Abraão, nem José, ninguém guardou o sábado, né, Lu? Tanto que a gente vê que Abraão ele foi considerado o pai da fé. Depois, Abraão vai ser citado ali por Paulo, realmente ali falando assim, olha, ele nem cita Moisés assim, ele cita Moisés quando ele quer ali explicar o porquê da nova aliança, o porquê da mudança, né? Então, ele fala direto de Abraão, porque a lei veio 430 anos depois. Então, você imagina, a lei veio muito tempo depois. E todos esses, José, Davi, eles não tinham essa consciência toda ali, né? Então, imagina, eles eram pessoas, assim, pessoas que ouviram falar, eles não tinham todo aquele conhecimento que hoje a gente tem, eles não Uhum. tinham Emanuel, Deus conosco, né? Porque eles tinham um vislumbre do que era, e Abraão ouviu de alguém, e aí os filhos dele. Então, toda uma descendência foi vindo porque eu tinha ouvido, meu pai falou. Então, era por isso que eles acreditavam em Deus, né? Por isso que eles passaram a acreditar. Mas Abraão, ele creu em Deus através da fé. Isso foi considerado para o ápice, a coisa mais importante para ele, né? E para nós hoje, né, Lu, quando a gente entende, né, essa questão da nova aliança, Deus fala que nunca foi por obras, mas sim sempre pela fé. Então a promessa dada a Abraão é a promessa que viria para nós hoje.
né? E você sabe que eu estava estudando quando Deus fala com Moisés, né, para dar a lei. Por que que Deus deu a lei? Porque o povo ele não queria um relacionamento com Deus. Porque quando eles saem ali do Egito, e Deus vai abençoando a vida deles. Deus vai abençoando, e o povo sempre murmurando, e o povo sempre murmurando, né? E quando Deus fala assim, Moisés, né? Eu quero falar com o povo. O povo, não, Moisés, fala você com Deus e repassa pra gente, que nós vamos obedecer. Né? Então, a partir daquele momento, Deus fala o quê? Agora eu vou te abençoar só se você obedecer a lei. É, Então, eles viviam pela fé até aquele momento. Mas o eu povo não soube reconhecer isso. a lei, ela teve um propósito, ela teve ali, ela tinha que ter uma raiz. Então, ela só iria dar frutos, só iria conceder aquilo se você obedecer, porque eram 613 mandamentos. Os 10 ali que foram revelados com a mão de Deus, mas era uma extensão. Então, assim, tinham 613 mandamentos. Se quem errasse em um, errava em todos. Era assim, olha, você vai ter que obedecer para você ter. Né? Então era olho por olho, dente por dente. Quando Deus tira o povo ali do Egito, imagina, eles passaram muitos anos só trabalhando, né? Eles não tinham tempo, eles não conheciam a Deus. Quando Moisés tem um encontro com Deus ali, né? E Deus passa para ele toda a instrução. Moisés foi um servo fiel de Deus. Foi lá e foi fazer aquilo que Deus havia pedido, né? E aí, quando Deus dá para ele o sábado, ele dá aquilo para quê? Para que ele realmente aprenda a descansar, aprenda a procurar a Deus. Não, naquele dia você vai ser o sábado do Senhor. Então, naquele dia você vai ter por obrigação você vir aqui me encontrar para a gente ter o nosso momento, porque as pessoas naquela época não sabiam ter isso. E eles viram muitos sinais de Deus, muitos, Uhum. né? E mesmo assim, quando Moisés subiu no monte, quando voltou, tinha o quê? Já tinha feito um Bezerro. bezerro de ouro, né? Já estavam Então, desobedecendo o primeiro mandamento. Então, assim, para você entender que naquela época era uma outra estrutura, era assim, realmente o primórdio ali de uma construção de um plano de salvação, né? Porque hoje a gente sabe que tudo que está no Antigo Testamento aponta para quem? Para Jesus, né? É a sombra daquilo que viria, né? Exato. É falado em alguns versículos aqui sobre o sábado ele ser perpétuo, né? Mas aí eu gostaria de trazer, né, para a gente poder meditar também. Posso pedir para você abrir um aí eu vou abrindo outro aqui para a gente ganhar tempo, tá? Pode abrir. Êxodo 31:15. Diz assim: vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o sétimo dia é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal da aliança, é um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel. E aí, Lu, aí você viu que fala aí, se desobedecer o sábado, morre. Deverá ser Tá na morto. Bíblia. Não é invenção de judeu, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas 613 foi judeu que foi inventando, foi trazendo mais carga. Mas não, isso tá na Bíblia. Então, desobedeceu, morte, né? E aí, quando você fala ali também, será um sinal para sempre, né? Para sempre. Na minha Bíblia traz a palavra perpétuo. E aí, eu vou ler um outro versículo que está em Jeremias 17:22. Fala assim, ó. Não saiam de casa carregando objetos no dia de sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei a seus pais, né? Então, aqui a gente vê também outra coisa, não carregue nem objetos no dia de sábado. Então, assim, se a gente fosse guardar o sábado conforme a palavra de Deus, a gente não poderia praticamente nem sair de casa, né, Lu? Como os judeus guardavam, né? E aí, eu queria ler Gênesis, você está aberto em Gênesis, né? Tá. Gênesis 17:13. E eu vou ler Números 25:13. Então Gênesis 17:13 diz assim: tanto uns como outros deverão ser circuncidados, sem falta.
esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Para sempre também. Então, isso aí é a circuncisão, né? O Isso. meu aqui vai falar assim, ó. Portanto, diga. Não, peraí. E ele e a sua descendência terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação. Então, a descendência do sacerdote também era para ser perpétuo. E por que eu quis trazer isso, né? Ou para sempre. Porque na Bíblia, ou esse para sempre, ou esse perpétuo, ele não tem o mesmo sentido para nós hoje, que é algo para sempre. Não, naquela época era até um tempo determinado. E a gente entende hoje que o tempo determinado era quando Jesus viesse e cumprisse tudo na lei. Então, o sábado que nós falamos que era para sempre, essa coisa da circuncisão, que era para sempre, que era um sinal também entre o povo de Deus, né? Entre Deus e seu povo, essa questão do sacerdócio. Tem também outro versículo que fala sobre as festas também, que era algo que era para ter sido feito para sempre. Mas esse para sempre, perpétuo, da Bíblia, ele significa um tempo determinado, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, que era até Jesus voltar, que ele faz a promessa da nova aliança, né? Nesse caso, trazendo ali um pouquinho mais para frente, você leu ali que quem pegasse qualquer coisa, qualquer carga, teria ali né, poderia ser morto. Uhum. E aí nós temos em Lucas 5 a cura, né, de um paralítico. Sim, exato. Então, ali em Lucas 5, ele diz assim, ó, é a partir do versículo 17, mas eu vou ler aqui, no caso, aquele paralítico, ele disse assim: um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia, da Judéia e também de Jerusalém. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. E aí foi aquele episódio que os amigos então levaram, fizeram uma abertura no telhado e colocaram o paralítico lá. E aí, Jesus, então, aí ele estava escrito assim, né? Quando ele estava lá, ele olhou para os paralíticos lá, Jesus olhou para o paralítico e falou: seus pecados estão perdoados. E aí, eles acharam o quê? Nossa, é uma blasfêmia que você está falando, né? E aí ele falou assim: mas o que é mais difícil? Falar se os pecados estão perdoados ou pega a sua cama e ande? Uhum. E aí ele pegou, aí ele falou assim: então pode ir, né? Pega a sua cama e ande. E aí esse paralítico então pegou a cama dele e andou. Né? Então, assim, para era uma eles, carga, como né? assim era aquilo assim? Ele falou assim: como ele está mandando uma pessoa carregar uma carga no sábado? Sim, exato. E aquilo era uma desobediência, sim. Era. E aí a gente vê que depois, assim, mais para frente, vai vendo, né? A gente vai lendo que Jesus, ele era o Senhor do sábado. Quando ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Quem é mais importante, né? Ali Paulo, ele retrata, foi quem deu o nome ou quem realmente fez? O autor, exato. né? Exato, Lu. E você sabe que eu estava tentando procurar um versículo aqui que fala que Jesus, ele foi morto, uma das coisas, dos motivos, era porque aos olhos dos judeus, Jesus, ele transgrediu o sábado. Sim, sim. É por isso eles queriam começar a procurar matar Jesus, porque primeiro era por blasfêmia, né? Que ele falava que era filho de Deus. Exato. E a segunda é porque ele faziam coisas que não podia ser feita no dia de sábado. E o que será que Jesus estava querendo ensinar com isso, né, Lu? Que a gente deveria fazer o bem no sábado? Claro que sim, né? Jesus quer que a gente faça o bem. Mas Jesus fazia tudo o contrário que a lei dizia, né? Por quê? Porque Jesus estava ressignificando tudo aquilo, né? E quando a gente vê que todo tempo, né? Na hora das espigas, que eles estavam lá, né? E os discípulos dele lá, né? Abrindo lá, vem o judeu e repreende Jesus, e Jesus
dar de frente com eles novamente, né? Então, a todo tempo que fala sobre o sábado, eles estavam em conflito com os guardadores da lei. É porque eles, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que porque faz algo ou diferente ou algo que acha que é correto, elas acham que às vezes pode ser melhor que outras pessoas. É o que eu pensava também, não que eu achava que era melhor que outras pessoas, mas a gente acha que por guardar a gente tem um favor a mais de Deus, né? Ah, eu tô simplesmente, né, ali mais perto de Deus ali, porque eu tô fazendo uma coisinha a mais ali para ajudar, né? Eu estou no caminho mais certo, É, né? E aí a gente vê que hoje, né, o sábado, quando a gente vai lá em Êxodo 22, né, 20 e o versículo 2, a gente vê que Deus fala assim, ó, eu tirei vocês da terra do Egito, né? Eu libertei vocês, né? Então a gente vê que aquele contexto foi dado a um povo que estava preso, a preso. um povo que estava em escravidão há 400 anos. Então aquele povo precisava de um libertador. Né? Então, o povo também ele precisava ter todas essas leis para guiá-lo até Cristo. Tem versículo que fala que a lei ela veio como um tutor, como um guia, Sim. até Cristo vir cumprir toda a lei, né? Porque Jesus ele veio e cumpriu perfeitamente, né? Coisas que a gente não consegue, né? E aí a igreja, né? No caso a igreja adventista, ela traz o sábado como algo assim principal. Só que, né, Lu, tem a questão que, como o sábado entrou na igreja adventista, as pessoas sabem disso, né? Então, assim, as pessoas precisam. Como que o sábado entrou? Por que que ele entrou? Por que que ele tem tanta importância, né? O que é o decreto dominical? Onde está na Bíblia que fala sobre isso, né? A gente sempre pensou que o sábado era um ponto de salvação ali para nós, Para né? separar, né, Sim. separar o certo do errado, né? Sim. Então, hoje a gente descansa numa pessoa. Por quê? Porque o sábado, até o povo ali, né, da época de Jesus, eles guardavam o sábado como uma obra de redenção, como uma obra de obediência. E aí Jesus vem e ele fala: não, hoje eu sou o descanso de vocês. Então, por quê? Porque as nossas obras não têm valor, não têm peso para a salvação. Nada que eu faça, eu posso guardar todos os sábados da minha vida. Nada, nenhuma obra minha vai ter peso para minha salvação. Então Jesus fala: eu sou o seu descanso, descanse em mim, as suas obras. Você pode fazer o que você quiser, mas isso não vai te levar para o céu, isso não vai te levar para o meu encontro. Então, o nosso descanso em Cristo é eu abrir mão de toda a obra que eu posso imaginar ter peso para a salvação e descansar no Senhor. Então, o meu descanso é porque Ele cumpriu. Meu descanso é porque Ele fez o meu lugar e Ele pagou toda a dívida no meu lugar. Então, o meu descanso é na pessoa, né? E não mais num dia. Tem um versículo muito bonito, tá lá em Hebreus. Quer ler para nós, Lu? Hebreus 10, 10:19. até o Por isso, 22. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Exato. Então, hoje, né, Lu, naquela época, o povo precisava de um dia para se reconectar. E Sim. ali, já no primeiro versículo que você leu, é que hoje a gente tem acesso ao Santíssimo, acesso a Deus a todo tempo. Então, eu acordo, Deus já está ali para mim. Eu vou E eu, dormir, Deus está ali para mim. quando o véu se rasgou, porque se rasgou ao meio, não era só para dizer para as pessoas assim, olha, né, rasgou, vamos encerrar ali a matança de animais, né? A questão da gente falar do sábado é porque era realmente um dia que as pessoas que nós também, né, a gente pegava muito firme nisso, mas isso quer dizer com todas as tradições, Jesus, quando ele encerra ali
Imagina que tudo aquilo que mostrava no Antigo Testamento está apontando para quem? Para Jesus. Então era uma sombra daquilo que devia vir, né? Então Paulo ele é bem claro em dizer isso, que era uma sombra do que deveria vir. Quando Cristo vem, ele é a personificação de tudo, de tudo. Então foi só Jesus mesmo, porque eu não consigo cumprir, você não consegue cumprir, nem aqueles que vão ouvir nosso vídeo vão conseguir cumprir perfeitamente. Então por isso Cristo veio. Se os seres humanos conseguissem ter cumprido perfeitamente tudo, a gente não precisaria ali levar o cordeirinho para ser sacrificado ou a pombinha, dependendo do tamanho, né, que a gente considerasse, e a aquisição também financeira da época, né? Então, quando Cristo ele realmente ele veio e ele cumpre, e ele mostra a todo momento para as pessoas: eu sou o Senhor do sábado, é através de mim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Então, Amém. quer promessa mais maravilhosa que essa? É Ele que pode dar o descanso. É só através dele que vamos entrar nesse descanso. Exato. E aí, Lu, que nem estava falando, né, do véu. E aí, quem podia ter acesso ao véu era a única pessoa que podia era o sacerdote, né? O sacerdote que tinha acesso ao véu, ali atrás do véu, né? E aí ele era como um intercessor, né? E aí, quando Jesus ali rasga o véu, então hoje todos podem ter acesso. Sim. Né? Jesus está, quando promete o Espírito Santo, é para todos terem o acesso, né? Sim. E aí, então, hoje não é mais uma pessoa que intercede, que terceiriza o ensinamento, né? Então, assim, hoje nós temos livre acesso. Nós temos o próprio Jesus para nos ensinar, para nos capacitar, para nos ajudar. A gente não precisa de um sacerdote, de um mestre da lei para nos ensinar. Né? Então, assim, é muito importante realmente esse entendimento, né, Lu? E Paulo, ele tá ali a todo momento combatendo para que as pessoas não voltem na antiga prática que ele fala, né? Cristo deu a liberdade para você, então não volte mais para a antiga prática. Mas assim, tinha quando ele começa a pregar, porque ele fala: não recebi de nenhum homem esse evangelho. Eu recebi do próprio Cristo, né? Então, ele recebeu esse evangelho do próprio Cristo, né? E quando a gente vê que Cristo, o que ele queria mostrar era realmente para você viver a plenitude ali, você viver a liberdade que só nele. Isso não te dá o direito de ter a libertinagem, né? É a liberdade. Então é diferente, as pessoas pensam, elas podem fazer tudo o que quiser. Não é, a gente tem o direito de fazer tudo o que quiser, mas não me convém fazer tudo o que eu quero, né? Então não é para mim isso, né? E ali em Hebreus 3 que fala Jesus e Moisés, eu vou ler só um trecho aqui em Hebreus 3, que ele diz assim: assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante que a casa, assim também Jesus é mais importante que Moisés. Uma casa tem que ser construída por alguém, mas Deus é construtor de tudo que existe. Ele fala, né? E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho, na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como um filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a confiança naquilo que esperamos. Amém, que lindo. Nós somos a casa de Cristo, né? Nós somos ali. Então, quando eu quero ter esse descanso, esse local, Jesus é meu descanso. Não terceirize mais o seu conhecimento. Não terceirize. Você precisa ter a sua compreensão de Deus. Você precisa ter o seu momento, você estudar, o Espírito Santo falar. Porque a gente dependendo de pessoas para passar isso para a gente, eu acho que é aí que é o nosso maior erro, né? Exato. E Paulo ali, ele elogia os bereanos, né? Que tudo que Paulo ensinava, os bereanos iam lá e comprovava na palavra que eles tinham na época, né, Lu? Que era os rolos, os pergaminhos, né? E nós devemos fazer a mesma coisa, né? Alguém veio falar, eu e a Luana tá aqui falando, não acredita em nós. Pega os versículos, vai lá na palavra, ora antes e medita na palavra. Pega um assunto.
é a pessoa também, Bi, se desprender de religião. Uhum, Porque, assim, se eu já for com o meu pensamento formado naquilo que a religião me traz, eu não vou conseguir ter, eu vou estar com esse coração, discernimento. eu vou estar com esse Do... coração duro. Porque eu vou considerar que aquilo que eu vou ler eu já sei, já não me serve. Mas Uhum, quando eu falo, não, Senhor, olha, me deixa realmente eu saber a tua verdade. Eu quero realmente entender o que o Senhor está falando para mim. Eu não, assim, não colocar o seu peso maior daquilo que você conhece ou que você já pratica dentro daquilo que a Bíblia diz, né? Porque assim a gente exato. pode deduzir, mas o que a Bíblia diz está aqui, não tem como mudar, né? Exato, e a gente pode, que nem você falou mesmo, né? A gente pode estar com o véu nos olhos e ler e falar E assim, não entendo. o meu pastor já explicou esse versículo para mim, é isso e pronto, né? Sim. E aí a gente não entender a fundo o que aquele versículo quer realmente falar, né? E aí, Lu, eu queria que a gente lesse, então, né? Porque a gente vê também que as pessoas podem falar assim, mas o selo de Deus é o sábado. Tem lá em Ezequiel 20:12, 20:20, que fala, os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós, né? E aí, então, a gente vê que o sábado era um sinal entre o povo de Deus e entre Deus e o povo de Israel, né? A gente sabe isso está na Bíblia, né? Só que sinal é diferente de selo. O sinal era um sinal que Deus tinha dado ao povo para reconexão, para ser um povo separado por Deus. Agora, o Imagina, selo, Naube, só para as pessoas entenderem o que realmente significa um sinal. Nós vamos para a praia, por exemplo, e tem o quê? Tem uma placa. Essa placa, ela está apontando a daqui 5.000 quilômetros a gente vai chegar na praia. Então, é aquela placa, é um sinal de que eu estou no caminho certo. Aquele lá é um sinal que eu vou mostrar onde que realmente vou você vai chegar pegar. naquele caminho. Mas não significa que eu cheguei no Sim, caminho, né? exato. Significa que eu tô ali, que foi fechado, que eu concluí aquilo. Entende? Ele tá apontando para Para aquilo, algo. mas não diz que eu cheguei, Exato. né? E aí, quando a gente tem o selo, sim, o selo é aquilo que sela uma carta e fala, não, Isso. é meu. Né? Então, assim, o sábado era um sinal de que algo maior viria, que É. é Jesus cumprindo todos os mandamentos na sua carne ali e depois nos prometendo o Espírito Santo, que este é o selo daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, quer pegar Efésios, Lu? Efésios 1:13, e eu vou lendo aqui enquanto você procura. 2 Coríntios, capítulo 1, 21 e 22. Fala assim, ó. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, Deus colocou o selo dele em nós e nos deu o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o nosso penhor, né? Quando a gente vai pôr ali uma joia ali para penhorar, é porque eu preciso do dinheiro para pagar uma dívida, né? Então, o Espírito Santo está em nós hoje como selo, porque Jesus falou assim: eu vou voltar e buscar o que é meu, que somos nós, né? Então, o Espírito Santo, enquanto Jesus não vem nos buscar, o Espírito Santo é o nosso penhor, ele é ali o que está nos guardando o povo de Deus para esse resgate para a eternidade. Nesse que você falou em Efésios 1:13, diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Amém. Amém. Então, ali fala duas coisas importantes, né, Lu? Quando vocês ouviram a mensagem E da creram. verdade, né, e creram. Então, qual que é a mensagem da verdade? É a mensagem de Jesus. O evangelho é Jesus. E aí, quando a gente crê nessa mensagem, crê em Jesus, a gente então é recebido ali marcado
pelo Espírito Santo, com o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E aí aproveita e lê 4:30, Lu, Efésios também. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Amém. Que lindo, né, Lu? E o Espírito Santo é aquele que está aí para nos convencer, né? Para nos orientar, para nos conduzir. Ele é o selo, ele é aquele que vai nos conduzir nos caminhos para a volta de Jesus. Sim. É ele que vai nos manter em pé, né? Para a gente continuar seguindo, sendo orientado, conduzido, obedecendo, né? O Espírito Santo que nos faz obedecer por amor, porque se não é o Espírito Santo, a gente pode até obedecer, mas vai ser por força do nosso braço. E o Espírito Santo nos faz obedecer por amor. Na nova aliança, depois que Cristo veio, o nosso acesso a Deus é todos os dias. Então não tem mais um dia específico, especial, né, para isso. E lá em Colossenses também fala, Colossenses 2:16 também fala. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Então, tudo era sombra de que um dia Cristo viria, cumpriria, e hoje nosso foco é Jesus. Ele fez o nosso lugar, e hoje nós descansamos na pessoa dele. Se caso fosse para nós continuarmos na antiga aliança, Deus não mandou. Para que Jesus viria? Qual que era o plano de salvação se já estava tudo revelado? Né? Então, quando a gente lê e pede para que Cristo realmente mostre para nós, a gente vê que hoje tudo faz sentido realmente, mas tudo apontava para Ele, né? Desde tudo, do começo ao fim, apontava para quem? Para Jesus, né? Exato, Lu. Sobre qual era o objetivo da lei, está em Gálatas 3. Então, ela diz assim, ó, para que então servia a lei, né? Então, ele fala que no caso ele diz assim, mas antes que chegassem o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Quem era? Jesus, né? Sim. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então, até que Cristo viesse, então a lei ficou tomando conta de nós. Hoje não, hoje é o próprio Cristo, né? Então, assim, hoje a obediência por ele não é mais porque eu preciso fazer, eu preciso cumprir, porque querendo ou não, o sábado entre os 10 mandamentos é o único ritual. Uhum. A partir do pôr do sol de tal, ao pôr do sol de tal, que nós vamos. Então, querendo ou não, é um rito. As pessoas podem falar que não, mas sim, é um rito, sim, né? E porque, assim, como pode ser uma lei moral, né, Lu? Porque uma lei moral, como dizem, né, é uma lei moral, mas uma lei moral, ela transforma o nosso caráter. Mas o que o sábado faz? Porque o sábado, ele não transforma, como assim, eu não matar alguém. Isso mostra que o meu caráter é melhor, né, eu tenho um caráter assim, melhor do que aquele que tá matando, vamos dizer assim. Só que entre eu e um que não guarda o sábado e a gente tem o resto do caráter igual, não tem, o sábado não vai fazer diferença. E tem aquela coisa também, né, Lu, para nós que éramos adventistas guardar o sábado, muitos precisavam transgredir. Se eu pego um Uber para ir no sábado, eu tô fazendo uma pessoa pecar no meu lugar. Ó, você peca para me levar até na igreja, só que aí eu fico lá na igreja, tô guardando o sábado e você volta a trabalhar no seu Uber, né? Então, assim, não tem lógica, sabe, Lu? Assim, isso ser algo moral, não tem como. Ó, eles falam assim, ó, em Gálatas 3, no finalzinho, ele diz assim, ó, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Olha isso. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, nem escravo e nem pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo. Já vocês pertencem a Cristo, não são descendentes, então são descendentes de Abraão
e receberão o que Deus prometeu. Que lindo. Então, assim, tudo está apontando para Cristo. Então, assim, hoje, a gente aqui de maneira nenhuma fala contra pessoas, né? Pelo contrário, a gente já falou várias vezes o carinho, o amor que a gente tem por todas as pessoas que fazem parte disso. Mas, assim, eu acho que cabe sim a nós falar, né? Falar daquilo que a gente hoje consegue entender, consegue ver de uma vida realmente não livre de problemas. A gente sempre frisa isso, né? Mas uma vida realmente em comunhão com Cristo. Uma vida onde que você é uma coisa mais leve, onde você não tenha que fazer para ter. Cristo já fez, né? Com certeza. Às vezes as pessoas vão falar assim, mas eu não tenho que fazer para ter, né? Então, assim, será que não mesmo? Né? Será que se eu não fizer, você vai se sentir bem ou você vai se sentir não meio salvo, né? Então, antes de criticar ou qualquer outra coisa, peça a Cristo, né? Mas antes de tudo, tenha o coração realmente o desejo de saber a verdade, não endureça o seu coração.